Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador, internauta do Opção para a Vida. Estamos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje 6 de abril. Logo mais estaremos ministrando uma palavra muito importante para você que está conosco nessa manhã, mas você vai ficar antes com Sala de Prosa, o reverendo Hernandes Dias Lopes de Jeremias, falando sobre mídias sociais. Fala, gente boa! Sala de Prosa, impulsionando sua vida, seu ministério para um novo tempo. O tema nosso hoje é mídias sociais e nós temos o convidado pró-paroxítono, o mestre Hernandes. É desse jeito. Você nem o reconheceria. Chiquésimo, hein? Mestre. Eu ganhei essa camisa Combina de um amigo tudo. muito querido chamado Jeremias. Combina, mestre, contigo combina Combina. tudo. Pronto. Mestre, mídias sociais e a igreja. As mídias sociais estão tirando o povo do culto. O que você acha disso? Já começou mesmo? Já estamos no ar, mestre. Pronto, então quero dizer para você que não está tirando coisa nenhuma. As mídias sociais não são um substituto do culto presencial público. É para você abrir o leque para milhões de pessoas que não estão na igreja. Ó, antes da pandemia já existia, mas na pandemia o Senhor Jesus nos presenteou. Todos nós viramos globais. É. Não global, ó, entendeu, né? Você é globalzinho. Como a igreja, o pastor, pode avançar nas mídias sociais? Conselhos, mestre. Primeiramente, o seguinte: não usar as mídias sociais, penso eu, que é um crime contra as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Se você pode ter janelas abertas para o mundo e vive dentro de quatro paredes hoje, é você desperdiçando as oportunidades que Deus põe na sua mão. Ó, não usar significa que você falou assim, essa oportunidade eu não quero. Essa oportunidade de alcançar mais gente eu não quero. Essa oportunidade de fazer a mensagem de Jesus, nosso Senhor, avançar eu não quero. Faça isso não. Segundo segundo, aspecto vamos que eu acho que é segundo. importante é o seguinte: ao fazer, faça com excelência. Excelência, vamos parar nessa palavra, hein? Ok. Com excelência. Por quê? Porque se você fizer meia boca, amadoristicamente falando, outras pessoas estão aí, concorrendo no mesmo espaço, com mensagens nem sempre com conteúdo bíblico, sólido, fiel. E aí você vai ficar para trás. Pô, tem tanta informação no YouTube, tanta dica de graça. Faz um cursinho, pede uma dica, LPC, Pronto. me ajuda. LPC ajuda. Ajuda? Oxente. Ó, a comunicação da oitava ajuda. Irmãos, aí mesmo precisa fazer com excelência, precisa ter bom som. Então, tem que ter um som de qualidade. Aliás, notinha de rodapé aqui. Eu tenho rodado em muitas igrejas que diz, não, nós aqui valorizamos a palavra, aqui a palavra é o centro do culto. E aí você chega lá, o som é do século XIX. Microfone com 30 anos de uso que está amarrando com arame. O som é rachado, a qualidade do som é péssima. Então, se você diz que você valoriza a palavra, você precisa investir em instrumentos que tornem essa palavra límpida, clara, boa de ouvir. Ó, precisa de investimento. Tem diretorias de igreja, tem pastores que dizem assim, não tem dinheiro. Não tem visão. Amplia aí, mestre, amplia. Não tem visão, porque tudo aquilo que você tem visão para fazer, os recursos de Deus virão.
para você fazer. Faça o melhor e Deus vai levantar pessoas para investir. Quer dizer que mídias sociais é uma oportunidade que Deus está dando. Jeremias, eu não vejo outra forma hoje de cumprir aquilo que Jesus estabeleceu, que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todas as nações, em todas as etnias, senão pelas mídias sociais hoje. Olha, deixa eu lhe falar, se você tem o conteúdo do evangelho de Cristo, levante pessoas que orem para que sua mensagem chegue. Você que é membro da igreja, é claro que tanto o mestre quanto eu, quanto outros irmãos, queríamos muito que você nos seguisse na rede social, mas você precisa apoiar o YouTube da sua igreja. Você precisa compartilhar a palavra do seu pastor. Isso aí. Você mesmo, jovem, tem uma palavra para os jovens. Eu encontro hoje ainda muitos pastores, não, eu não quero entrar nisso não, porque isso toma tempo, porque isso vai me expor, porque eu não quero receber crítica. Olha, um conselho se a gente poderia dar para os nossos irmãos. Consagre suas mídias sociais, o Instagram, o Facebook. O Facebook ainda está funcionando, mestre? E muito bem. Eu alcanço mais pessoas no Facebook hoje do que qualquer outra mídia. Olha lá, gente boa. Acordemos, são mais de 3, todos juntos. São mais de 3.500.000 pessoas por mês no Facebook. Então, consagre isso para anunciar o evangelho, porque às vezes a pessoa mistura as estações. Ele fala de Jesus e daqui a pouquinho conta uma piada, na mesma rede social. Ele fala do evangelho e daqui a pouquinho está tirando sarro com um colega dele porque o time dele perdeu. Então, se você consagrar suas redes sociais exclusivamente para levar uma mensagem, você não tem preocupação de perder o foco, de ficar confusão de pessoas falando uma coisa, falando outra. Você não tem que ficar respondendo nada. É via única. Você prega o evangelho, apresenta o evangelho, encoraja as pessoas, precisa de encorajamento, irmãos. E olha, na sua cidade, quando você usar seu Facebook, o seu Instagram, muita gente da sua cidade conhece você e gostará de ouvir você. Exatamente isso. Não é assim, mestre? É uma agência missionária na sua mão, uma ferramenta missionária na sua mão. Pastor, nós temos recebido testemunhos de gente do mundo inteiro. Uma dica para as igrejas, para Pinheiros hoje, além de ter um forte investimento nessa área, por exemplo, pessoas estão sendo levantadas. Dizendo assim, eu quero investir para legendar os sermões agora em inglês, russo, mandarim, francês. Então, é aquilo que você disse, se o líder tem a visão, os recursos vêm. Deus tem os recursos. Deus tem os recursos. Ele vai levantar gente. A visão, a oportunidade é de Deus. Você está comigo? Segundo, Deus é o dono do banco, concorda? A visão é Deus que põe no seu coração. Deus dá a visão, Deus dá a oportunidade, Deus dá os recursos. Vamos orar, vamos pedir a Deus para fazer conexões do reino para nós e vamos avançar. Você que desanimou mestre, na pandemia, você fez várias lives. Muitas. Continua fazendo. Aí, mestre, eu fiz com um homem lá no Recife. Um dos nossos pastores, acho que já contei isso, ele foi na cidade, lá no 2020, e fotografou uma grafitagem que dizia assim, ninguém vê sua live, nem sua mulher. Aí eu fiz uma live com um pastor em Recife, e eu contei para ele, durante aquela conversa assim amável, eu disse, mas o homem do testemunho sou eu. A primeira live que fiz, só tinha eu e meu convidado. Minha mulher disse, nem pensar que eu vou assistir a sua. Aí, naquele dia, ele estava animado. Nós tínhamos mais de 300 pessoas presenciais lá. Então, perseverança também é importante. Perseverança. Ninguém colhe sem semeadura. E a semeadura, às vezes, é com lágrima, mas a colheita é com júbilo. Então, eu acho que a igreja precisa, cada igreja, dentro da sua proporção, dentro do seu tamanho, dentro da sua possibilidade, mas com fé, para avançar além do que a gente tem, porque o capital da igreja é fé, não é dinheiro. É isso aí, mestre. Não é dinheiro. Sempre o dinheiro vai aparecer onde tem fé, tem confiança em Deus. Então, chama um time da sua igreja aí, jovens, talvez, que conheçam um pouco mais,
e crie um projeto, comece. Tudo tem o primeiro passo. Tudo tem. Tudo tem o primeiro passo. Ô, gente boa, procure ajuda. O LPC já se dispôs. A comunicação do Oitava já se dispôs. Precisa saber com quem sabe comprar equipamento, quais os equipamentos. Sim. Precisa, às vezes, a diretoria da igreja, o conselho da igreja, a junta da igreja, investir para melhorar o celular do pastor. É isso aí. Tem que melhorar, tem que ter mais qualidade. Tem que conversar com quem entende, mas a oportunidade está aberta. Crie o seu Instagram, o seu Facebook, invista no YouTube da sua igreja. Você pode ajudar outros irmãos de vez em quando, mestre. Eu sigo o YouTube de outras igrejas para encorajar, para ampliar, para ir para frente. Claro. E esse é um ponto importante, porque o canal do YouTube, se você começa a investir e tem bom conteúdo, e você gera conteúdo, além dos sermões que se prega de quarta-feira, de quinta-feira, de domingo, o pastor pode gravar vídeos lá no seu gabinete, com o celular, e botar lá. Gerar conteúdo. Daqui a pouquinho, o YouTube já está monetizando esse conteúdo lá e aí vai gerando recursos para a igreja retroalimentar o ministério. Então, são oportunidades fantásticas. Não perca essa oportunidade de evangelização, de edificação. No seu coração, não tenha concorrência com os irmãos. Isso aí. Tenha cooperação. É isso aí. Suas redes sociais não é para detonar ninguém. Não pode entrar nesse campo. Porque se entrar, pastor, aí vai gerar inimizade. Não é para você responder. Brigar nas redes sociais. A pessoa fez um comentário lá que você não gostou. Se for um comentário desonesto, tira a pessoa. Mas não precisa responder, não precisa entrar em briga, confusão. É mão única. É só você levar a esperança da salvação, do consolo para as pessoas. Vai ser uma grande bênção. Mestre, uma última coisa. Ele está achando que ele está muito velhote ou muito novo. Os novos não tem problema, a meninada não tem problema. Mas às vezes o pastor fala assim, eu sou cabeça branca. Eu também sou. Ah, menino! Chama os jovens. Os jovens são A idade não está na cor dos cabelos, está no coração. Tem que ter sonho. O Caleb vou pagar o café dele hoje. Vou pagar o café dele. Aquele cappuccino caro que você falou, não? Menino, o mestre estava me contando, menino, que tomou um cappuccino com ouro. A dona pagou $80. Morri. Avance nas redes sociais. Deus nos trouxe uma oportunidade linda. Não vamos perder. É um privilégio viver nessa geração. Eu imagino Paulo com as redes sociais nas mãos, o que ele teria feito, meu pai. Seria lindo demais. Então não pense só nos grandões. Continue, pastorzão, presencial e online. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, você alcançará mais gente do que alcança hoje. E feito com o coração para a glória de Deus. Amém. O Senhor Jesus será glorificado. Amém. Ora por nós, mestre, por um avanço. Agora, que alegria fazer Amém. isso. Deus, nós te agradecemos o privilégio de vivermos nessa geração. O privilégio de termos janelas abertas para o mundo. Amém. E nos dares a oportunidade de levar esta mensagem da esperança para as nações. Oramos para que aqueles irmãos que estão nos assistindo agora sejam encorajados, motivados e mobilizados a ampliar ainda mais esse ministério em cada igreja local. Amém. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Sala de prosa, hein? Funcionando sua vida. Um oferecimento da LPC, uma agência missionária que já colocou à sua disposição, inclusive, para ajudá-los a romper nas mídias sociais. Aproveite. Além disso, LPC é um braço a favor da evangelização do mundo, cooperando com a igreja local. É desse jeito. E também... Oitava igreja, né, pastor? Gente, se você não foi ainda à Oitava Igreja em Belo Horizonte, fica num local belíssimo, né? Acho que é o único hotel, assim, 5 estrelas. Tem 2 5 estrelas, esse é o primeiro. Esse é o primeiro. É. Na frente de um shopping lindo. Pronto. É um lugar maravilhoso, mas a igreja é mais bonita do que toda a região. A igreja cheia da graça de Deus, você não pode deixar de ir lá se você visita. Se você mora em Belo Horizonte, não lá é a sua casa, a sua igreja, sua família. Faça uma viagem.
para conhecer a 8ª igreja. Jesus te abençoe e te guarde. Obrigado por estar conosco. Se você pode, apoie as mídias sociais do seu pastor, da sua igreja. Você seja um instrumento de Deus nas mídias sociais. E também, segundo o Mestre Hernandes, no YouTube, no Instagram e no Facebook. E eu tô lá também, beleza? Firmado na rocha. Amém. Um abraço, gente. Tchau, boa. gente. Um abraço. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 21, versículos 7 a 19. Depois a gente vai fazer uma pausa para darmos continuidade, versos 25 a 36. Essa escritura que vamos ler é onde está baseada a mensagem desta noite. Lucas 21, a partir do versículo 7. Vamos ler. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede, que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Agora, nós ainda vamos ler os versículos 25 até o versículo 36. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira de todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos,
para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu vou dar um título a esse sermão, que aliás eu já coloquei em rede social, que eu gostaria de repetir várias vezes. Quando teve início ou quando começou o princípio das dores. Você que está em casa, repita comigo. E você que está aqui presente, nos acompanhe. Repitamos. Quando iniciou o princípio das dores. Mais uma vez. Quando iniciou ou quando teve o princípio das dores. Irmãos, este sermão de hoje à noite é um dos que mais me fascina, porque falar sobre escatologia me deixa bastante empolgado por sentir e perceber que nós somos uma geração privilegiada. Privilegiada por quê? Porque o que Jesus falou há 2000 anos atrás, nós estamos hoje vendo, apalpando, convivendo, conferindo, sentindo as emoções de tudo que está acontecendo em todo o mundo. E esse sermão que Jesus falou aqui no capítulo 24 de Mateus, Lucas 21, Marcos capítulo 13, é exatamente o contexto que surgiu de uma pergunta, de uma curiosidade dos apóstolos. Eles estavam admirados com a beleza, com a suntuosidade do templo construído por Salomão. E eles estavam exaltando aquela arquitetura. Que templo magnífico, que templo majestoso. Nós somos um povo privilegiado de termos em nossa terra, em nosso povo, em nosso país, para o povo servir a Deus, um templo magnífico, majestoso. Eles estavam exaltando o templo. E aí foi quando Jesus disse: vocês estão vendo este templo suntuoso, que vocês estão admirados? Dias hão de vir em que não ficará pedra sobre pedra que não seja removido. Foi esta o comentário que Jesus fez diante de uma exaltação que eles estavam fazendo a respeito do templo. Está nos versos 1 e 2 até o verso 4. Estando Jesus a observar, viu versículos 5 e 6, que antecede o texto que eu li. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí é quando surge uma pergunta curiosa deles. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? Quando sucederá isto? Daí o título: quando teve o princípio das dores. Porque desde esta pergunta que aqueles apóstolos fizeram, os discípulos fizeram a Jesus, até os últimos versículos desse capítulo, ele está falando sobre fatos, fenômenos e determinadas coisas que iriam acontecer antes do fim, antes dos tempos finais. Só que eu quero lembrar uma coisa para os irmãos. Essa pergunta, diante da curiosidade deles, foi que me deu a inspiração desse sermão. Porque, meus irmãos, quando Jesus falou
depois de todo esse relato que eu li para vocês e vocês ouviram atentamente, ele falou de muitas coisas que seria o princípio das dores. E aí eu quero fazer uma pergunta: quando é que teve esse princípio das dores? Onde começou? De onde partiu? Como a gente pode comprovar esse princípio das dores? E vou trazer para vocês algumas ideias que vocês vão entender. Quando alguém vai ao médico, porque apresenta alguns sintomas que são anormais, que não são comuns a quem estava bom, o médico, a primeira pergunta que faz: quando você passou a sentir esses sintomas? Fale aí sobre esses sintomas. Como é que você se sente incomodado por essas dores que lhe incomodam, tais e tais sintomas? E aí o paciente diz: faz uma semana, foi ontem, foi depois que eu me alimentei, e aí vai dizer o alimento, então começou a sentir aqueles sintomas, então teve um princípio, e é a partir dali que o médico vai trabalhar em tentar diagnosticar o porquê daquelas dores. Uma aeronave tem lá uma peça chamada caixa preta. Toda aeronave tem uma caixa preta. E quando esse voo ele é programado para o destino, tudo que acontecer durante essa viagem, a caixa preta está registrando tudo. Se houve panes, se alguma peça lá da aeronave está trazendo alguma sinalização de que alguma coisa não está funcionando corretamente. De sorte que quando há um desastre aéreo, a primeira coisa que os peritos vão buscar é a caixa preta. Que lá na caixa preta está dizendo tudo como foi que começou. Se foi um mau tempo, se foi um raio que caiu na aeronave, se foi um motor que começou a falhar. Alguma coisa vai estar lá acusando onde foi o princípio, quando começou. Quando existe um acidente automobilístico, os peritos de trânsito vão lá para fazer todo aquele levantamento, saber se faltou freio, se foi alguma coisa que aconteceu, se na hora o motorista, ele vai dar o laudo dizendo: olha, o motorista cochilou, o desastre foi proveniente disso aqui. Eu poderia citar muitos outros exemplos de coisas que exigem uma resposta à causa daquele acidente, do motivo daquela dor que o paciente está sentindo. Então, não será diferente nesse sermão. A pergunta foi pertinente: Senhor, quando acontecerá estas coisas? Quando sucederá isto que o Senhor acabou de falar? Não ficará pedra sobre pedra que não seja removida. Jesus estava falando, meus irmãos, de coisas que iriam começar depois que isso se cumprisse. Pedra sobre pedra não ia ficar, ia ser tudo removido. A partir dali, foi ali que começou o princípio das dores. No ano 70 do Império Romano, Tito, quando Roma dominou toda a terra de Jerusalém, a primeira coisa que eles fizeram foi incendiar a cidade. E Jerusalém foi incendiada. E o templo foi incendiado. As paredes do templo, interior do templo, eram revestidas de madeira e cobertas de ouro. Isso tinha um significado. Mostrava a madeira, a natureza humana de Jesus, que estava ali no lugar santo dos santos, representado pela Arca da Aliança. O templo de Salomão, e o ouro representava a riqueza, o lado divino de Jesus. Por isso que as paredes eram revestidas de madeira e de ouro. E quando o templo foi destruído, que foi incendiado, que a madeira, que tudo pegou fogo, o ouro
que estava revestindo a madeira derreteu por entre as pedras. E diz Flávio Joséfo, historiador romano, que os soldados, em busca do ouro que tinha sido derretido por entre as fendas, eles removiam as pedras em busca do ouro. Ou seja, cumpriu-se literalmente o que Jesus havia dito, já naqueles dias. Foi ali que começou o princípio das dores. Quando Jerusalém foi incendiada, quando os cristãos passaram a sofrer todo tipo e toda sorte de perseguição, inclusive o primeiro mártir que sofreu foi Estevão, morto por apedrejamento. E a igreja foi perseguida. Então ali começou os últimos dias, como Jesus falou. Foi ali que teve o início os últimos dias. Foi ali que teve o início, o princípio das dores. Porque dali até agora, até o presente momento, tudo que a igreja está passando, tudo que nós estamos sentindo e experimentando, são os sintomas ou princípio das dores. Este sermão escatológico, meus irmãos, nos fala daquilo que aconteceu no passado, está acontecendo hoje no presente, hoje em larga escala, e o que vai continuar a acontecer até Jesus voltar para buscar a sua igreja. Portanto, o princípio das dores teve início exatamente ali. Os judeus, eles exaltavam a exuberância do templo, mas lá no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 11, nós encontramos uma expressão que já notificava o que o povo mais tarde iria experimentar, que Jesus apenas lembrou o que Isaías já tinha referendado: o nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado a fogo. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Isaías profetizou isso no capítulo 64, versículo 11. Jesus estava simplesmente citando a Escritura, por isso que ele disse: examinai as Escrituras, porque tudo está escrito a meu respeito. Lamentamos termos que fazer esta interrupção, mas amanhã você está convidado a continuar conosco, ouvindo o restante desta mensagem. Até amanhã.